E aí, meninas do Close Friends, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante que eu trato, esporadicamente aqui no perfil, quando vocês mandam suas dúvidas pela caixinha, e sempre existe uma lacuna no conhecimento de vocês relacionado à segurança de sono, certo? Essas recomendações que eu vou passar aqui para vocês não vão sair da minha cabeça, vão sair todos de um artigo da Academia Americana de Pediatria, que trata sobre segurança de sono, tá? Que é esse daqui. Depois vocês podem entrar lá no site, baixar e dar uma olhadinha, tá? Então, é um resumo de 8 tópicos que eu organizei aqui para que vocês tenham uma certa clareza sobre esse assunto, tá? Então, vamos lá. No final, como sempre, eu vou abrir para pergunta para a gente poder bater um papo e tirar as dúvidas de vocês sobre o assunto, beleza? Então, por que foi visto, ao longo do tempo, uma necessidade de padronizar as recomendações sobre segurança de sono? Porque até 1992 foi visto que os bebês, morriam por algum motivo e ninguém sabia muito bem por quê. Então isso foi motivo de escrutínio, de investigação pelas autoridades americanas, e foi visto que algumas características de ambiente, algumas características comportamentais dos pais em relação aos bebês aumentavam os riscos de morte súbita do lactente, tá? Esse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês mostra o número de mortes desde 1980 até 2020, né? Então você percebe que mais ou menos no meio do gráfico, que é no ano de 1992, que foi o ano em que essas recomendações sobre segurança de sono começaram a ser adotadas. Então, a partir desse ano, a partir de 92, houve uma queda drástica no número de mortes de bebês, tá? Então, o que eu vou trazer aqui para vocês são essas recomendações que visam reduzir acidentes dentro do ambiente doméstico, acidente especialmente sobre o momento do sono, acidentes relacionados ao sono do bebê. Então, eu vou tocar em algumas coisinhas importantes, talvez vocês já tenham ouvido falar, talvez não, mas eu vou deixar aqui gravado no CF para que vocês consultem de vez em quando. Se você nunca recebeu essa orientação formal durante suas consultas com o pediatra, acho que é sempre bom ter essa fonte, tá? Então, o primeiro ponto aqui que eu queria trazer é dormir de barriga para cima, né? Ah, doutor, meu filho só dorme bem de barriga para baixo. Estatisticamente, quando você deixa o bebê dormir de barriga para baixo, ele corre um risco maior. Porque quando o bebê está de barriga para baixo, o que acontece nessa foto da direita aqui? Ele pode regurgitar, tá? Ele pode golfar, né? E o que vai acontecer? A parte mais próxima do chão, que é a traqueia, pode fazer com que o bebê acabe aspirando, que é o que a gente chama de broncoaspiração. Então, a posição de bruços durante o sono aumenta o risco de broncoaspiração, porque existe essa questão anatômica. Se você olhar o bebê de frente para trás, o que a gente vai ter primeiro? Traqueia, depois esôfago. O esôfago está na parte posterior, atrás da traqueia. Se o bebê dorme de barriga para baixo e ele golfa, a chance, por conta da gravidade, de que ele aspire e vá para a traqueia é muito maior que ele aspire e volte para o esôfago, porque o esôfago vai estar numa posição superior, tá? Essa fotinha aqui do lado direito. Então, qual seria a posição mais adequada para o sono do bebê? É do lado esquerdo, dormir de barriga para cima. Então, a gente sabe que uma das coisas mais importantes relacionadas à segurança de sono é sempre deixar o bebê dormindo de barriga para cima. Ah, doutor, o bebê pode deitar aqui no meu colo e dormir de barriga para baixo, ele pode ficar aqui no meu tórax, ele pode ficar sob supervisão? Assim, poder até pode. Mas quando a gente fala sobre supervisão, é assim, você tá sentado aqui e o bebê tá aqui na sua frente. Se você deixa o bebê no berço de bruço ou na cama de bruço e tá aqui no celular vendo outra coisa, o bebê não tá sob supervisão, entendeu? Supervisão é você ficar olhando para o bebê o tempo todo sem tirar os olhos. Se você tá com um carrinho aqui na sala e deixa o bebê de bruço dormindo dentro do carrinho, por exemplo, dentro do Moisés, e tá assistindo TV pra cá, ou o bebê tá dormindo e você foi na cozinha pegar uma água, o bebê já não tá mais sob supervisão.
É importante entender esse conceito do estar sob supervisão, porque muita gente faz confusão. Estar sob supervisão é estar aqui, ó. O bebê está aqui na frente, você está olhando assim para ele, ó, o tempo todo, sem parar. Tá? Ah, doutor, eu posso deixar a babá eletrônica, uma câmera aqui, né, filmando ele enquanto ele faz soneca no quarto de Bruce e eu vou para a sala? Não é seguro, tá? Nada disso é considerado como seguro. Então, o ideal é sempre, se o bebê estiver de bruço, você precisa estar de olho nele, tá? Então, qual é a recomendação sobre o uso, né? Já falando ainda sobre essa questão do bebê ficar de bruço, de não conseguir dormir de barriga para cima. Aí muitas mães gostam de usar o ninho redutor. O ninho redutor, existe o risco por conta do uso dele, por conta das paredes do ninho. Por mais que o bebê ainda não saiba rolar, um bebê de repente 1, 2 meses de idade, é possível que ele vire a cabeça para uma das laterais desse ninho redutor e acabe se sufocando, tá? Então o ideal é que o bebê sempre esteja dormindo de barriga para cima, e se você precisar conter um pouco o reflexo de Moro, você poderia usar o charutinho no lugar do ninho redutor, que seria algo, um substituto seguro para esse cenário, ok? Então o bebê sempre precisa dormir de barriga para cima. Ainda sobre barriga para cima, doutor, deixei ele aqui deitado de barriga para cima, né? Um bebê aí de 4, 5 meses, e ele rolou, ficou de lado. O que eu devo fazer? Nada. Você não deve fazer nada, tá? Você não deve interferir, desde que o berço esteja preparado para o sono do bebê. Como é que deve ser um berço seguro? Um berço completamente vazio, sem nada, sem travesseiro, sem naninha, sem o kit berço. Então o berço precisa estar plano, né, sem inclinação e sem nenhum objeto por perto. Se o bebê iniciou o sono e adotou outra posição, você não vai interferir. Doutor, meu filho rolou e eu tenho medo de que ele afunde o rosto no colchão e se sufoque. Bem, isso só vai acontecer se você estiver usando um colchão muito macio. Qual é a recomendação da superfície de sono? Precisa ser plana e firme. Então, o colchão deve ter uma densidade específica, né? Que é a densidade D18. Você não pode alterar a maciez da superfície. O bebê precisa dormir em uma superfície rígida, né? Firme. Rígida não, né? Não é dura, é firme. Ok? Muito bem. Então, barriga para cima sempre iniciar sono de barriga para cima. Se ele adotou outra posição, você não vai interferir, ok? O berço deve ter uma superfície rígida ou firme e não inclinada, certo? O bebê não deve dormir sobre um plano inclinado. A gente sabe que mesmo aqueles bebês que têm refluxo, e às vezes a mãe recebe essa recomendação que ele deve dormir com a cabeceira elevada, os estudos mais recentes mostram que não há diferença estatística nos episódios de refluxo se o bebê dorme em superfície plana ou inclinada. Então, por medida de segurança, todos os bebês, independente se têm refluxo ou não, devem dormir em um colchão completamente plano e não inclinado, certo? Outra questão importante aqui, tá? Que é uma dúvida bastante comum. O bebê pode dormir em um quarto sozinho? Assim, não é o ideal. Esse é um dos fatores que podem aumentar o risco de morte súbita. Então, qual seria o ambiente ideal de sono? Até 6 meses, o bebê deve dormir no berço, sem compartilhar cama, e o berço deve estar no mesmo quarto que os pais. Até no mínimo 6 meses, idealmente até 12 meses, certo? Isso reduz a chance de acidente. Dormir sozinho não seria algo recomendável antes dos 6 meses. Depois dos 6, talvez sim, vai depender de caso a caso, mas de forma geral, a recomendação formal é de que o bebê fique sempre dentro do quarto com alguém. E qual seria a posição ideal do berço dentro do quarto? Idealmente do lado da cama, certo? Por quê? Porque você precisa, de repente, abrir o olho e ter seu filho sob visualização direta. Você não deve deixar, por exemplo, o berço do outro lado do quarto e de repente o bebê está resmungando e você ainda precisa sentar na cabeceira da cama para conseguir enxergar o que está acontecendo, tá? Então, o cenário ideal, a cama do casal e o berço do lado.
esse é o cenário ideal sob o ponto de vista da segurança de sono, sobre a posição do berço dentro do quarto, tá? Então, cama de casal, berço do bebê do lado, berço vazio sempre, certo? O que mais? Compartilhar quarto com pais sem compartilhar cama reduz em 50% o risco de morte súbita. Esse é uma estatística que foi achada nesses últimos estudos que a gente tem sobre o assunto. Então, reduz em metade o risco de acidentes, o risco de morte súbita. Então, o ideal é que o bebê durma no mesmo quarto que os pais, especialmente até 6 meses de idade e idealmente até 1 ano. Bom, outro detalhe importante: manter objetos como travesseiro, naninha, coberta, tudo que tiver solto por perto você deve evitar. Por quê? De repente seu bebê está dormindo lá, bonitinho, de barriga para cima, e ele sem querer move a mão e leva esse objeto para cima do rosto. O que vai acontecer? Talvez ele acabe se sufocando, porque ele não terá muitas vezes habilidade ou reflexo suficiente para pegar aquele objeto e tirar de cima do rosto. Então o berço sempre precisa ficar vazio, ok? Se por um acaso, doutor, meu filho dorme com uma naninha, ele só dorme com uma naninha, né? Eu acostumei ele a usar naninha e eu preciso sempre de um paninho aqui. Assim, não tem problema iniciar o sono com a naninha. O que você vai precisar fazer? Transferiu para o berço, você vai pegar a naninha, tem que tirar. Você não pode largar a naninha do lado do bebê. Perigoso, combinado? Então pode usar a naninha? Até pode, mas desde que você tire de dentro do berço, ok? Outro fator de risco para segurança de sono é calor. A gente sabe que ambientes muito quentes, se o bebê está usando roupa inadequada, está suando muito de madrugada, isso tem conexão com acidentes também, tá? Isso diminui os reflexos do bebê, então ele pode ficar mais torporoso e o risco de acidente de morte súbita pode aumentar durante a noite. Então, calor excessivo durante a noite ou uma roupa inadequada para o bebê durante a noite também é fator de risco para acidentes no ambiente de sono. Então, é algo que vocês precisam ter muito cuidado. Eu já falei em outras oportunidades, especialmente na aula sobre higiene do sono, que existe uma temperatura ideal para o quarto do bebê. Se o seu bebê é recém-nascido, ok, a gente vai tentar deixar a temperatura do quarto na casa dos 25 graus, aí você pode deixar ele de macacãozinho fechado. Passou de um mês, passou do período neonatal, ele já não é mais recém-nascido, tem mais de 28 dias de idade, certo? O que você vai fazer? Diminui um pouco mais a temperatura, deixa a temperatura na casa de 22 graus, 21 e deixa ele de macacãozinho, tá bom? Eu quero que vocês sempre observem se o seu filho está passando calor ou frio aqui na região do pescoço, tórax e aqui na nuca, e não nas mãos. As extremidades não são fidedignas para observar se o seu filho está com calor ou está com frio. Assim, quando você pega na mão e a mãozinha do bebê está com frio, esse é o basal, esse é o que a gente chama de fisiológico. Esse é o normal, tá? A mãozinha do bebê sempre está mais fria, mão e pé, né? Então, esse é o fisiológico, ok? Então, não adianta pegar na mão e dizer que o bebê está com frio. Sempre pega aqui no pescoço, ok? Muito bem. Mais um tópico importante sobre o mesmo assunto. Você precisa fazer tummy time. Tá? Isso é uma recomendação dos documentos, tanto da Academia Americana de Pediatria como da Sociedade Brasileira de Pediatria, sobre segurança de sono. Fazer com que o bebê tenha bom controle da cervical também previne acidentes durante o sono. Por isso que eu sempre fico batendo na tecla. Meninas, façam tummy time sem choro. Então procurem fazer tummy time todos os dias. Ter mobilidade, ter controle da cabeça, ter um bom controle da cabeça é fator de proteção para o seu filho. Então não esqueçam do tummy time. Quantas vezes tem que fazer tummy time, doutor? Pelo menos 2 vezes ao dia, todos os dias. Pelo menos 2 vezes ao dia, tá? Ideal aí na casa de 4, 5 vezes. Não esqueçam que as sessões são bem curtas. É 1 minutinho, 2, certo? Deixa o bebê de bruço, pega um objeto de interesse, deita na frente dele, interage, ok? Começou a ranhetar, tá, doutor? Eu deixei de bruço, deu 1 minuto, 2 minutos, ele começou a chorar. Se começou a chorar, não tá bom. Você precisa sempre mudar de posição.
Pega o bebê e vira de barriga para cima, pega ele no colo, pega outro objeto de interesse, vai dar uma caminhada. Outro detalhe importante, o momento em que você decide fazer tummy time. Procura escolher um momento do dia em que ele esteja tranquilo. De repente acordou da soneca, ele está de boa, acordou de manhã. Então ele precisa ter um mínimo de receptividade para iniciar estímulo. Se ele tiver com sono, se ele tiver com a fralda suja, se ele tiver com calor, ele não vai aceitar, ok? Então por isso que eu sempre recomendo aqui no Close Friends, meninas, tummy time sem choro. Não esqueçam dos mandamentos do tummy time sem choro. Quais são os mandamentos? O bebê precisa começar de forma gradual, 1 minutinho, tá? E muda de posição. Sempre interaja com o seu bebê. Pega sempre um objeto de interesse, mostra para o seu filho, converse com ele. Se ele começou a dar sinais de irritabilidade, muda de posição e seja consistente, tá? Se ele ficou 1 minuto hoje e reclamou, maravilha, parabéns, tá? Tá excelente, excelente. 1 minuto, ficou 2 minutos e começou a arranhar, excelente, parabéns, tá? Não criem a expectativa de que você vai deixar o bebê de bruço e ele vai ficar lá meia hora na primeira vez, isso não vai acontecer, tá bom? Então eu fiz aqui um resumo dos principais tópicos relacionados à segurança de sono. Eu vou deixar gravado aqui, tá? É sempre bom vocês consultarem se vocês tiverem dúvida ou me mandem mensagem. Fiz um resumo desse documento aqui, tá? Que é da Academia Americana de Pediatria, relacionada a acidentes relacionados ao sono. Bom, combinado? Dúvidas? Mandem suas dúvidas sobre sono. Mandem suas dúvidas sobre segurança de sono. Deu para entender, galera? De nada, Titi. Se você não me mandou, se você está aqui nessa live agora e não mandou ainda o seu diário de rotina essa semana, ontem, né, que eu pedi, pode me mandar em outro momento, não tem problema, tá? Não esqueçam de como você deve redigir o diário. Manda a lista das coisas que o seu bebê faz para eu poder analisar e dar um feedback, ok? Boa tarde, minha bebê é de 1 mês, ela fica muito de bruços na minha barriga com o pescoço pro lado e pro outro o tempo todo. Serve como tummy time, né? Serve sim, com certeza, pode fazer isso. Doutor, mamar e deitar sem arrotar faz o sono ser inseguro? Cris, funciona assim, tá? Existe uma recomendação dos pediatras, é uma recomendação informal, de que todas as vezes que você amamenta o bebê, você poderia deixar o bebê em posição, poderia deixar seu filho em posição vertical por alguns minutos. Quantos minutos? Tem gente que diz 5, tem gente que diz 10, 15, mas eu acho que é uma boa medida, tá? Você amamentar, deixa o bebê com a cabeça acima do nível do corpo por pelo menos 5, 10 minutinhos e deita sempre de barriga para cima, ok? Rafa, como fazer cama compartilhada de forma segura? Quem dá esse tipo... Eu acho que você entrou agora no final, né, Rafa? Ela funciona assim, ó. Essa é uma pergunta semelhante a essa aqui, ó. Doutor, como andar de moto sem capacete de forma segura? Ou então, doutor, como andar de carro sem cinto de segurança de forma segura? Entendeu a lógica? Então, essas recomendações que você vê por aí pela internet, elas são baseadas absolutamente no nada, entendeu? Absolutamente nas vozes da cabeça de quem está te dando essa orientação. Entenda que, por responsabilidade profissional, eu não posso dizer que o bebê deveria dormir em cama compartilhada, porque a gente sabe que não é o ideal, porque pode acontecer alguma coisa com o seu filho, tá? Eu sei que muita gente fala, se você for fazer cama compartilhada, em vez de deixar no meio, entre o casal, deixa do lado da mãe, encosta a cama na parede, certo? Mas, galera, né? É perigoso, tá? Então, o ambiente de sono ideal é o berço. O ambiente de sono ideal. Qualquer coisa além disso, qualquer pessoa que diga assim, Rafa, olha, faz o seguinte, pega o seu bebê, deixa ele desse jeito aqui na cama compartilhada, tá bom? Que vai dar tudo certo. Aí você faz o seguinte, você pede, né, você tem que pedir um documento por escrito dessa pessoa que passou essa recomendação, de que nada vai acontecer com seu filho, tá? E com certeza ela não vai dar. Por quê? Assim, não existe nenhum estudo que garanta a segurança de sono em cama compartilhada, ok?
Eu, como profissional, né, não consigo dar outra orientação. Então, o ideal é que você leve para o berço. Existem várias aulas aqui de como o bebê deve ser adaptado ao uso do berço. Então, a gente precisa construir a habilidade de forma gradual, tá? E do ponto de vista formal, o ideal é que você evite cama compartilhada, tá bom? Tela respirável, também não, tá? Também não deve usar nada, Maria Luísa. Funciona assim, quando você compra o berço, não sei se você chegou a ler o manual do berço, né? O berço precisa ser usado exatamente como ele foi projetado. Como é que ele foi projetado? Você precisa usar o colchão específico, que é na densidade D18. O intervalo máximo entre o final do colchão e o início da grade deve ser de 2,5 centímetros, tá? Não pode ser maior que 2,5 centímetros. Você não deve usar absolutamente nada nas grades. Qualquer coisa que você use, né, nas grades, tela, rolinho, qualquer coisa, pode fazer com que o bebê acabe se sufocando, porque pode soltar, o bebê pode prender o braço, a cabeça de alguma forma, a gente não sabe, tá? Então, quando você comprou o berço, o manual explica muito bem como é que você deve usá-lo, tá? Que é sem absolutamente nada. Ah, doutor, mas o meu filho passa o braço. Não, o bebê passa o braço, mas o braço não vai ficar preso. Se ficar preso, não vai machucar, ok? O braço, o espaçamento entre as grades do berço é de 6,5 centímetros. Vocês sabem por quê? Porque esse espaçamento é capaz de fazer com que o bebê passe o braço, tire o braço, passe a perna, tire a perna, mas não passa nunca a cabeça, ok? Então, o berço precisa ser usado da forma correta, sem absolutamente nada, sem tela. Qualquer coisa que você colocar além do próprio berço é risco, entendeu? Não existe nenhum relato de acidentes porque o bebê estava usando o berço vazio, sem nada, sem tela. Agora, se você usa a tela, existe o risco, tá? Então, qualquer risco é risco, entendeu? Eu não posso dizer, não, Maria Luísa, pode usar, tá tudo bem. Não consigo dizer, tá? Quando o cara constrói um berço, eu sempre falo isso, né, para as mães, quando um fabricante decide projetar um berço, existe uma responsabilidade legal naquele produto. Como assim? Se acontecer qualquer acidente naquele berço, você pode processar o fabricante, porque o seu filho sofreu um acidente dentro do berço. De repente, né, sei lá, ele ficou com a cabeça presa porque ele não fez no espaçamento adequado as grades, ele ficou com o braço preso entre o colchão e a grade porque o berço foi mal projetado. Então, todas as vezes que um fabricante produz determinado produto e precisa passar por aprovação, ele assume uma responsabilidade sobre qualquer acidente que aconteça. Então, se acontecer qualquer coisa com o bebê lá dentro, porque você está usando tela, você não vai poder reclamar com o cara, porque ele vai dizer, tá aqui o manual, você não pode usar essa tela, você não pode usar esse rolinho, entenderam a lógica? Doutor, existe a necessidade de travesseiro em alguma idade? Juliana, funciona assim, o travesseiro poderia ser usado depois de 2 anos de idade. Qual é a lógica? O travesseiro serve para retificar a posição da cabeça em relação ao corpo. Quando a gente, né, adulto, deita de barriga para cima em uma superfície, a nossa cabeça fica ligeiramente um pouco para trás. Porque o nosso tronco, em relação à cabeça, é um pouquinho mais alto. No caso do bebê, a cabeça, proporcionalmente em relação ao tronco, é maior. Então, ele não precisa de um apoio para a cabeça. Tá? Se ele deitar de barriga para cima, cabeça e tronco ficarão alinhados. Quando é que essa proporção começa a mudar? A partir de 2 anos de idade. Aí você poderia usar um travesseirinho baixo. Mas até então, não seria recomendado. Doutor, o berço do meu filho veio com um colchonete fininho. Aí comprei um colchão D18. Fiz errado? Não, você fez o certo. Mas é exatamente esse o colchão que a gente precisa usar. Você só tem que ter cuidado com o seguinte. O espaço entre o colchão e a grade, esse espaço deve ser de no máximo 2,5 centímetros. Então, o colchão precisa caber justo dentro do berço. Entendeu? Combinado? Então, travesseiro a partir de 2 anos, até lá não é necessário. Então, evitar objetos soltos dentro do berço. Poderia deixar objeto solto dentro do berço a partir de 1 ano? Assim, a recomendação é que até 1 ano não se use. Mas depois de entre 1 ano e 2 anos, é possível usar objeto solto? Assim, até
tá? Até poderia, mas já existe relatos de acidente com objetos, com bebês a partir de 1 ano de idade dentro do berço. Então, né, é sempre melhor evitar, ok? Ah, doutor, mas a minha filha está passando frio à noite, o que eu faço? Aí você vai trabalhar com a lógica de camadas de roupa, certo? Então, usa uma roupinha mais grossa, ou então usa um macacão com um saco de dormir por fora. Então você vai usar mais camada de roupa para proteger esse bebê do frio e não deixar um cobertor, porque o cobertor é um objeto solto e pode parar no rosto do bebê e ele pode acabar se machucando, entendeu? E mobile, até quando deixar? Mobile funciona assim. Eu particularmente não gosto de recomendar mobile, porque pode atrapalhar o sono do bebê, a não ser que seja aquele mobile que você, né, consegue tirar de cima do bebê, deixar meio que lateralizado. Então, quando seu filho, se você já tem um mobile e você costuma usar, assim, primeiro, durante o sono você tem que tirar, porque o ambiente de sono, né, precisa ser tranquilo e sem estímulo. Se o bebê está tentando dormir e tem um negócio girando aqui na cara dele, você vai atrapalhar o sono do seu filho. Ah, doutor, mas eu não posso usar para deixar ele um pouquinho lá olhando? Pode, até pode, mas só tem que tomar cuidado quando ele começar a fazer a busca ativa, que é pegar a mãozinha e, né, de repente ele já vai conseguir alcançar algum penduricalho lá e puxar para cima dele. Aí pode cair, né? Ele pode se sufocar, certo? Mas assim, de forma geral, pensando na qualidade de sono, se você deixar o móvel, isso vai afetar. Pensando sobre segurança, se você deixar o móvel em cima, existe o risco de queda, né? Se não amarrar direito, sei lá. E quando o seu filho já estiver lá por volta de 4 a 6 meses, ele vai conseguir, se o móvel estiver muito baixo, ele vai conseguir puxar, entendeu? Dormir de bruço a partir de quantos meses? A gente sempre inicia o sono de barriga para cima em todo o primeiro ano. Eu falei isso aqui no início da live. Todo o primeiro ano o bebê deve iniciar sempre o sono de barriga para cima. Sempre, certo? Ah, doutor, mas ele ficou de lado. O que eu faço? Nada. Aí não interfere desde que o seu berço esteja vazio. Se ele rola e fica de bruço, não interfira, desde que o berço esteja seguro, desde que a superfície de sono seja firme. O bebê não pode rolar, por exemplo, ele está lá deitado, você decidiu deitá-lo sobre um edredom, aí ele rolou e ficou lá de barriga para baixo com a cara enfiada no edredom, é perigoso, certo? Então, o bebê pode rolar, você só vai começar o sono de barriga para cima. Se ele rolar, você não faz nada, certo? A não ser que ele chore, aí você reposiciona, tudo bem? Então, se ele rolar, você não vai fazer nada, desde que, claro, né, a superfície de sono seja firme, tá bom? Então, a superfície de sono tem que ser firme, certo? Se ele adotou a posição de bruços e ficou tranquilinho lá, vida que segue, não interfira, tá? O que mais, meninas? Tudo certo? Falamos sobre segurança de sono hoje, tá? As principais medidas que vocês devem adotar em casa. Cama compartilhada não é recomendado, certo? Procurem usar o berço. Ah, doutor, pode usar a rede? A mesma coisa, tá? Ideal sempre o berço. O berço é o local mais seguro para o bebê dormir. Qualquer outra medida é arriscada. Bom, então é uma recomendação, tá? Tudo que eu tô falando aqui, não estou tirando de vozes da minha cabeça. Tudo que eu tô falando aqui para vocês tem como base este documento que fala sobre acidentes, né? Morte súbita relacionada ao sono da Academia Americana de Pediatria, tá? Tudo que eu falei hoje aqui para vocês, certo? Então, ambiente de sono, berço, cama compartilhada, até quando o bebê precisa dormir no mesmo quarto que os pais, sempre iniciar sono de barriga para cima. Bom, combinado? Tudo certo? Vamos ver quem que tá aqui na nossa chamada. Dona Débora, Eduarda, Miriana, Dona Marcele, Irlana e Titi. O que mais, meninas? Tudo certo? Alguma dúvida? Mais um recado, tá, galera? Se você ainda não mandou seu diário de rotina esta semana e quer minha ajuda, quer que eu veja seu diário de rotina para eu te dar um feedback e indicar os ajustes necessários, envie seu diário, tá bom? Amanhã a gente vai falar sobre
desenvolvimento. Eu vou abrir uma caixinha para a gente falar só sobre desenvolvimento. É o dia que eu chamo de plantão do desenvolvimento. Então, se você tem alguma dificuldade específica em estimular seu filho, em fazer com que ele alcance determinado marco do desenvolvimento, grava um vídeo, mostra qual é a sua dificuldade, manda no direct aqui do Close Friends para eu poder olhar, tá? Eu queria que ela pegasse chupeta. Eu recomendaria que você não desse chupeta, tá? Evita a chupeta, tá bom? Se já não está usando, relaxa, não usa. Se já estivesse usando, tá? Ok, né? A gente aceita. Mas de forma geral, eu não consigo recomendar formalmente o uso de chupeta. A chupeta pode fazer com que o bebê largue o peito? Existem poucos estudos que conseguem fazer essa correlação, né? Desmame precoce, uso de chupeta, tá? Mas existem outros problemas em relação ao uso da chupeta. Quem for dentista aqui, as meninas que são dentistas podem falar melhor que eu. Alteração, né, da conformação da boca, da anatomia da boca. O bebê pode ter dificuldade na linguagem, né? Eu já atendi vários e vários bebês que demoraram um pouquinho mais para desenvolver as habilidades de linguagem e comunicação por conta do uso de chupeta, certo? Então, evitaria ao máximo o uso de chupeta. Pense realmente em último caso. É importante entender que eventualmente o bebê chora, viu? Porque muitas vezes a chupeta não é pro bebê, né? A chupeta é para a mãe ou para o pai, porque vocês ficam irritados ou um pouquinho estressados por conta do choro do bebê, bom? E a mamadeira, ocorre mais esse desmame precoce? Com certeza. Aí mamadeira sim. Por que existem poucos estudos que conseguem fazer essa correlação entre o desmame com o uso de chupeta? Porque na chupeta você não tem recompensa, a não ser a sucção apenas. Se o bebê estiver com fome e você der chupeta, ele vai chupar um pouquinho, ele vai fazer a sucção, mas vai dar 2-3 minutos e ele vai começar a chorar, porque a chupeta não mata a fome do bebê, diferente da mamadeira, né? Então, qual é o problema da mamadeira? Confusão de bico e confusão de fluxo. Então, quando você compara, né, as duas ações, bebê no peito e bebê na mamadeira, ele faz menos força para mamar na mamadeira. Então, lógico que como qualquer organismo da natureza, ele quer poupar energia para ter uma recompensa maior. Se ele percebe que ele faz menos esforço e consegue ficar saciado mais rápido com a mamadeira, ele vai começar a recusar o peito, tá? É isso que a gente chama de confusão de fluxo, certo? Doutor José faz 1 ano agora na sexta e experimentei dar o leite ninho, ele não pegou. Igual as formas, não quis nenhum, eu parei de ordenhar no trabalho porque já estava muito cansado. O que fazer para ele aceitar o leite ninho? Ficar ofertando ou não insistir? E ele só mamar quando estiver em casa? Ele pode só mamar quando você estiver em casa e fazer as refeições ao longo do dia. Você não é obrigada a dar leite, né? Nem fórmula, nem ninho, só porque ele completou 1 ano. O ninho seria uma opção se você quiser dar, tá? Mas ele não precisa acordar de manhã e tomar um leite. Ele pode acordar de manhã, tomar água e comer o café da manhã, entendeu? Uma frutinha, certo? Qualquer coisa que você for dar de manhã, tá bom? Soluço normal, tá? Soluço normal. Pode acontecer, tá? Porque o bebê fica com o estômago um pouquinho distendido. Isso pode fazer com que o diafragma seja acionado e ele tenha soluço, tá? Não precisa adotar nenhuma medida específica para o soluço, é só esperar um pouquinho que passa. Combinado? Então hoje eu falei sobre segurança de sono. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o assunto, me mandem através do direct. Sempre mandem suas dúvidas através do direct. Não mandem suas dúvidas na caixinha lá do meu perfil aberto, porque eu não consigo localizar o nome de vocês, tá? Então sempre entre em contato através do direct aqui do CF, que eu vou estar aqui disponível para tirar as dúvidas de vocês. Ok? Combinado? Amanhã a gente vai estar falando sobre desenvolvimento para poder ajudar os bebês de vocês, tá bom? Beijo dos bebês, Cristiane, Irlana, Titi, Eduarda, Marcele. Tchau, meninas. Mandem seus diários, tá bom? Se você quiser, tá? Mandem seus diários para minha análise. Beijos, tchau.